Uma vala rasa cavada em curva de nível é tudo o que separa a regeneração ecológica do colapso agrícola total. Sem o uso de concreto, sem a dependência de bombas hidráulicas e sem o investimento de um único dólar em infraestrutura industrial, essa simples trincheira força uma polegada de chuva a penetrar 12 polegadas de profundidade no solo, em vez de permitir que ela lave a superfície e desapareça. Os engenheiros nabateus utilizaram essa física elementar para cultivar desertos que recebiam apenas 4 polegadas de chuva anuais, sustentando civilizações inteiras em ambientes onde a vida moderna pareceria impossível. No entanto, vivemos um paradoxo contemporâneo, onde a natureza está sendo sistematicamente destruída por uma gestão de recursos que ignora o funcionamento básico do solo. Gerar uma única polegada de terra arável, o precioso solo superficial que sustenta toda a vida terrestre, leva cerca de 1000 anos em processos biológicos e geológicos lentos. Mas, ao final deste relatório, ficará claro por que essa tecnologia de infiltração é proibida em 12 estados americanos, e como qualquer pessoa pode implementá-la por conta própria para reverter a degradação da terra. O solo sob cada fazenda e cada quintal na América está, literalmente, sangrando. Não se trata de uma metáfora abstrata ou de um exagero ambientalista, mas de um processo físico visível. Rios marrons de solo fértil escorrem dos campos do meio-oeste após cada chuva forte, entupindo riachos, preenchendo reservatórios de água e transportando toneladas de fertilizantes químicos para o Golfo do México, onde alimentam zonas mortas do tamanho de Nova Jersey. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts calcularam a magnitude dessa tragédia silenciosa. O meio-oeste perdeu 57,6 bilhões de toneladas métricas de solo superficial desde que os primeiros colonos quebraram a terra com arados há 160 anos. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos mediu a perda nacional de solo em 1,7 bilhão de toneladas por ano. Isso representa 4,63 toneladas por acre, sendo arrancadas anualmente das terras agrícolas pelo vento e pela água. Pesquisadores da Penn State confirmam que essa taxa está acelerando, à medida que as mudanças climáticas entregam tempestades cada vez mais pesadas sobre um solo já degradado e compactado. Este é o número que deve assombrar qualquer pessoa que dependa de comida para sobreviver. A terra está se esgotando. Alguns cientistas do solo suspeitam que a Terra ficará sem solo superficial utilizável dentro de 60 anos. Estamos assistindo à fundação da nossa civilização ser lavada para dentro do oceano. No entanto, existe uma estrutura física capaz de interromper esse processo de forma imediata e eficaz. Não é uma barragem monumental, não é um canal de concreto e não é uma rede de tubulações plásticas de drenagem. Trata-se de um swale, uma vala rasa cavada de forma perfeitamente nivelada ao longo da curva de nível de uma encosta. Cada ponto ao longo dessa vala está exatamente na mesma elevação. Quando a água entra nela, não tem para onde fluir. Ela não pode se mover para a esquerda nem para a direita, seguindo a força da gravidade encosta abaixo. Ela só pode fazer uma coisa: afundar verticalmente na terra. Em uma paisagem adequadamente contornada, um swale pode infiltrar de 8 a 12 vezes mais água do que o solo plano e não trabalhado. O solo abaixo da vala transforma-se em um reservatório vivo. A umidade se espalha lateralmente através da ação capilar, alimentando sistemas radiculares a metros de distância da própria trincheira. Em tempos de seca, essa água armazenada sustenta a vegetação muito depois de a umidade da superfície ter evaporado. Em tempos de inundação, o swale captura o fluxo que, de outra forma, varreria a encosta, deixando-a nua, e o envia para o subsolo. Ele captura não apenas a água, mas também o solo, as sementes e a matéria orgânica.
Tudo o que a agricultura moderna permite que seja lavado, o Swale mantém no lugar. O Serviço de Conservação de Recursos Naturais mediu as taxas de infiltração em vários tipos de solo americano, e os resultados são alarmantes. O franco arenoso, sob condições ideais, absorve cerca de 1 polegada de água por hora, mas o solo agrícola compactado, com superfícies encrostadas pelo uso intensivo de máquinas e produtos químicos, pode infiltrar menos de 1/10 de polegada por hora. Isso significa que 90% da chuva atinge a superfície e corre imediatamente, causando erosão. Um swale redefine essa equação por completo. Ao deter a água e mantê-la imóvel, a trincheira dá tempo para que a gravidade puxe a umidade através até mesmo do solo mais relutante. Mas não fomos nós que descobrimos essa física. Nós simplesmente a esquecemos. Há 2.400 anos, no que hoje é o centro do Irã e da Jordânia, uma civilização dominou a água de maneiras que os engenheiros modernos ainda estudam com admiração. Os nabateus, cujas origens remontam a 586 a.C., construíram sua capital em Petra, dentro de um cânion desértico, onde a precipitação anual mal chegava a 4 polegadas. No entanto, eles conseguiram alimentar uma cidade de 30.000 pessoas. Fora das muralhas da cidade, barragens fechavam canais de inundação sazonais, chamados wades. Terraços de pedra subiam pelas encostas, capturando cada gota de escoamento e prendendo o precioso solo superficial atrás de baixas paredes de rocha empilhada. Pesquisadores da Universidade de Yarmouk conduziram experimentos de campo na região de Petra, usando instrumentos modernos para testar esses métodos antigos de terraceamento. Suas descobertas confirmaram que as estruturas de contorno nabatéias reduzem drasticamente o escoamento, ao mesmo tempo em que aumentam a retenção de umidade e a maturidade do solo. Mais de 200 instalações de armazenamento de água foram documentadas apenas em Petra, com uma capacidade combinada de aproximadamente 40 milhões de litros. 40 milhões de litros de água armazenados em um cânion desértico, usando nada além de terra e pedra moldadas. Eles não estavam sozinhos nessa sabedoria. Cada civilização que dominou a escassez de água chegou à mesma resposta de forma independente. No deserto de Negev, em Israel, agricultores antigos construíram sistemas elaborados de barragens, montes de pedra e parcelas de campo em curva de nível que sustentaram a agricultura por séculos através dos períodos romano, bizantino e islâmico inicial. Atravessando o Pacífico, os incas esculpiram 4.000 anos de terraços de bancada em curva de nível chamados andenes, em encostas quase verticais das montanhas andinas. Cada terraço era uma plataforma nivelada que capturava a chuva e o degelo da neve, direcionando-os lentamente encosta abaixo, de nível em nível. No sul da China, o represamento em curvas de nível formou a base do cultivo de arroz inundado por 7.000 anos. Os campos de arroz eram construídos perfeitamente nivelados em encostas inteiras de montanhas, mantendo a água em lâminas finas que alimentaram bilhões de pessoas ao longo da história. Na África subsaariana, agricultores de todo o Sahel cavaram covas zai e bacias de meia-lua em solo laterítico duro. A mesma física era aplicada em todos os lugares. Retardar a água, espalhar a água, infiltrar a água. São 5.000 anos de engenharia comprovada em todos os continentes habitados. Então, em menos de um século, a agricultura ocidental abandonou tudo isso. E o homem que tentou trazer esse conhecimento de volta foi um engenheiro de minas australiano, que nunca havia cultivado um único dia em sua vida. O ano era 1944, dezembro, em uma região agrícola a oeste de Sydney, Austrália. A terra estava cozida sob uma seca severa e décadas de pastoreio mal gerido. Percival Alfred Yeomans havia comprado cerca de 1.000 acres de terra degradada no ano anterior, apesar de sua falta de experiência agrícola. Ele era um engenheiro de minas,
e essa formação acabou sendo exatamente a qualificação que o problema exigia. Na mineração de ouro, o armazenamento e transporte barato de água por longas distâncias determina se uma operação sobrevive ou falha. Yeomans olhou para suas encostas ressequidas e erodidas e reconheceu o mesmo desafio de engenharia. A água estava se concentrando nos vales, onde causava erosão e inundações, enquanto as linhas de crista, famintas por umidade, ficavam secas a poucos metros de distância. A paisagem estava trabalhando contra si mesma. Ele passou anos caminhando pelas linhas de contorno de sua propriedade, mapeando o fluxo de água após cada chuva. Foi então que descobriu algo que mudaria a engenharia agrícola para sempre. Em um ponto específico de cada vale, a inclinação muda subitamente. Acima desse ponto, a água se espalha de forma ampla e suave. Abaixo desse ponto, a água se concentra e acelera em canais destrutivos. Ele chamou essa inflexão de ponto-chave, ou key point, e a linha de contorno que passa por ele nomeou de linha-chave, ou key line. Aqui residia o gênio da ideia. Se você arar paralelamente à linha-chave, mas ligeiramente fora do contorno verdadeiro, os sulcos naturalmente conduzem a água dos vales, onde ela se acumula de forma destrutiva em direção às cristas, onde é desesperadamente necessária. Você não está lutando contra a gravidade, você está redirecionando-a. Yeomans projetou um arado de cinzel especial que rasgava o subsolo compactado sem virá-lo ao avesso. Isso fraturava a camada dura do solo e criava canais subterrâneos para a penetração de água e raízes, mantendo a biologia viva do solo superficial intacta na superfície. Em 1954, Yeomans publicou seu primeiro livro sobre o design Keyline. Em 1974, seu arado ganhou o prestigioso prêmio Príncipe Philip de design australiano. David Holmgren, um dos fundadores do movimento global de permacultura, utilizou extensivamente os princípios de Keyline de Yeomans ao formular sua filosofia de design fundamental. Yeomans provou que o solo pode ser melhorado além de sua melhor fertilidade natural, e que o processo é simples, rápido e econômico. Os resultados documentados são impressionantes. Na propriedade da Thomson Grazing Company, na Austrália, o desafio era severo. Fontes de 100 anos de idade estavam secas desde 1982. 70% do solo era terra nua e exposta. A equipe rasgou 280 milhas de valas em padrão Keyline com um subsolador. No 7º ano, o fluxo das fontes foi restaurado em 0,8 litros por segundo pela primeira vez em 4 décadas. A taxa de lotação de gado aumentou 5 vezes, passando de uma vaca por 15 acres para uma vaca por 3 acres. O carbono no solo subiu 2,3%. As margens brutas da pecuária aumentaram 340%. Este é um sistema que não custa nada em materiais. Não requer eletricidade ou combustível, além do trabalho inicial de terraplanagem. Ele previne simultaneamente a seca e a inundação e constrói solo superficial em vez de perdê-lo. Foi validado por todas as grandes civilizações ao longo de 5 milênios. Por que, então, a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso? Ao seguir o rastro do dinheiro, a resposta torna-se dolorosamente clara. Os estados ocidentais da América construíram suas leis de água em torno de algo chamado doutrina da apropriação prévia. Esse quadro jurídico concede direitos de água com base em quem os reivindicou primeiro. Sob esse sistema, cada gota de chuva é considerada parte do suprimento público de água. A chuva que cai no seu próprio telhado flui, teoricamente, para riachos e aquíferos aos quais os usuários a jusante já possuem direitos legais. O Colorado proibiu a maioria da coleta residencial de água da chuva por décadas, sob exatamente esse princípio. Estados como Arkansas, Kansas, Oregon, Utah e Washington ainda exigem licenças
antes que qualquer captação de água da chuva possa ser implementada. Agora, pense no que um swale faz em um nível jurídico. Um swale em curva de nível é, por definição, uma estrutura que intercepta e retém água, que de outra forma entraria em um curso de água natural. Em estados que seguem a apropriação prévia, isso é tratado como uma reivindicação legal sobre a água pertencente a outra pessoa. Você cavou uma vala em sua própria propriedade, com sua própria pá, e pode estar infringindo a lei. A situação piora. Na Flórida, uma das violações de código mais comuns enfrentadas pelos proprietários envolve a alteração de valas de drenagem em propriedades residenciais. Mesmo elevar um swale em alguns centímetros pode desencadear ações de fiscalização porque redireciona a água da chuva para lotes vizinhos. Em terras agrícolas, qualquer canteiro de obras que perturbe mais de 1 acre exige uma licença do Sistema Nacional de Eliminação de Descargas de Poluentes sob as regulamentações da Lei da Água Limpa. Uma operação de aragem keyline, que rasga uma fazenda inteira no contorno, cruza facilmente esse limiar. Os inspetores que revisam as licenças de terraplanagem não têm treinamento nesses sistemas. Eles não podem aprovar o que sua educação nunca cobriu. A maquinaria econômica por trás dessa supressão é enorme. Cada swale instalado representa uma tubulação de drenagem plástica que nunca é fabricada. Cada padrão keyline é um projeto de controle de inundação que nunca recebe financiamento dos contribuintes. Cada polegada de água retida no solo é uma bomba de irrigação que nunca funciona e uma conta de água que nunca é paga. A indústria de drenagem agrícola, a indústria de fertilizantes químicos e o complexo de infraestrutura de controle de inundações dependem de que a água saia da paisagem o mais rápido possível. Sistemas que custam $0 em materiais e funcionam inteiramente por gravidade não podem sustentar indústrias construídas sobre a complexidade e pagamentos recorrentes. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos revela silenciosamente a verdade. Cientistas federais estão executando agora projetos de restauração de design keyline em pastagens degradadas no norte do Novo México. Eles estão construindo swales e linhas de rasgo em curva de nível para reduzir o escoamento e melhorar a umidade do solo. O mesmo governo que restringe essas técnicas em terras privadas, através de licenças e aplicação de direitos de água, está implantando-as em terras públicas, porque elas funcionam. Elas sempre funcionaram. E nos lugares que nunca esqueceram, os resultados falam por si mesmos. No sudoeste de Wisconsin, um homem chamado Mark Shepard comprou terras de cultivo de milho degradadas e iniciou uma das conversões agrícolas mais ambiciosas da história americana. A New Forest Farm agora abrange mais de 100 acres de produção de alimentos perenes. Shepard seguiu os princípios de keyline e construiu uma vasta rede de tanques de infiltração e swales de contorno para retardar e espalhar a água da chuva pela propriedade. Ao longo de 20 anos de gestão documentada, ele aumentou continuamente a profundidade do solo superficial, a matéria orgânica e a resistência à seca em terras que o cultivo industrial de milho quase destruiu. No sudoeste americano, um lote residencial de 1/4 de acre, que recebe apenas 7 polegadas de chuva anual, foi transformado com 3 swales de contorno de 60 pés em uma inclinação de 3%, alimentando bermas de árvores frutíferas ao longo do lado descendente. O proprietário pagava $380 por mês pela água. No terceiro ano, essa conta caiu 62%. A profundidade do solo no lote cresceu de 4 polegadas para 14 polegadas. Pesquisadores documentaram 12 espécies de abelhas nativas na propriedade, em comparação com apenas 2 antes de os swales serem cavados. Na Alemanha, agências federais reconheceram oficialmente a adaptação keyline como uma ferramenta crítica para o uso da terra resiliente ao clima. A política agrícola alemã
Promove sistemas de swale e contorno por sua capacidade comprovada de reter a umidade do solo, limitar a erosão e amortecer os efeitos devastadores de secas e chuvas extremas. As técnicas que os reguladores americanos restringem são as mesmas que os engenheiros alemães recebem apoio governamental para construir. Qualquer pessoa pode construir isso por conta própria. As ferramentas necessárias são quase absurdamente simples. Um nível de moldura em A, feito de 2 estacas e uma barra transversal, com uma linha de prumo pendurada, é o instrumento de topografia mais antigo da Terra. Ele é preciso o suficiente para encontrar o contorno verdadeiro em qualquer inclinação do seu quintal. Para a escala residencial, é necessário um swale com aproximadamente 18 polegadas de profundidade e 3 a 4 pés de largura cavado ao longo do contorno. A maioria dos municípios isenta obras de terraplanagem com menos de 500 jardas cúbicas de licenças de nivelamento. O princípio Keyline funciona em qualquer escala. Após a próxima chuva pesada, caminhe pela sua propriedade e observe com atenção. Identifique onde a água se concentra e flui mais rápido. Essa é a sua linha de vale. Agora, encontre o ponto onde a inclinação passa de suave para íngreme. Esse é o seu ponto-chave. Cave ou are paralelamente a essa linha de contorno, permitindo que o ligeiro desvio conduza a água do vale úmido em direção à crista seca. Plante a berma descendente de cada swale com plantas perenes de raízes profundas, árvores frutíferas, arbustos de bagas e gramíneas nativas. Suas raízes travam a obra de terra no lugar, enquanto sua copa sombreia o swale e retarda a evaporação. Um detalhe crítico sobre licenças. A linguagem importa mais do que a técnica. Termos como jardim de infiltração, biovala ou jardim de chuva aparecem na maioria dos códigos municipais de águas pluviais como melhores práticas de gestão aprovadas. Um swale de permacultura executa a função idêntica, mas carrega um nome que os reguladores muitas vezes não reconhecem. Use o vocabulário deles para construir a mesma estrutura. A água não se importa com o nome que você dá à vala pela qual ela afunda. Uma trincheira nivelada cavada com uma pá segura a água onde ela cai e a envia profundamente para a terra. Os nabateus sabiam disso há 2.400 anos em Petra. Os incas sabiam disso nos Andes. Os produtores de arroz chineses sabiam disso em encostas de montanhas terraceadas por 7 milênios. Um engenheiro de minas australiano chamado Percival Yeomans provou isso com instrumentos modernos em 1944. 57 bilhões de toneladas de solo superficial americano foram lavados porque esquecemos o que cada civilização antiga lembrava. A gravidade ainda funciona. O contorno ainda sustenta. O solo sob sua propriedade está esperando para ser solicitado a reter água em vez de deixá-la fugir. Cada gota de chuva que atinge sua terra é uma escolha. Deixe-a lavar tudo ou deixe-a ficar. A terra está esperando. Ela sempre esteve esperando. A simplicidade desse método é o que o torna tão perigoso para o status quo industrial e tão vital para o futuro da sobrevivência humana. Quando compreendemos que o solo não é apenas um substrato morto, mas um organismo vivo que precisa de hidratação profunda, nossa relação com a paisagem muda radicalmente. O swale é o primeiro passo para essa reconciliação. Ele representa o fim da era da drenagem e o início da era da infiltração. Ao retardar o movimento da água, permitimos que a vida floresça em lugares que antes eram áridos. O aumento da biodiversidade, a restauração de aquíferos e a criação de microclimas mais frescos são consequências diretas dessa prática milenar. Não precisamos de novas tecnologias miraculosas ou de investimentos bilionários para salvar nossos solos. Precisamos apenas de um retorno à física fundamental e ao respeito pelas linhas que a própria Terra nos oferece. O futuro da agricultura e da resiliência climática não está em máquinas mais complexas, mas na capacidade de ler a paisagem
e trabalhar com as forças naturais, em vez de contra elas. Ao observar o fluxo da água e agir com precisão cirúrgica no terreno, transformamos passivos ambientais em ativos regenerativos. A cada trincheira cavada, estamos reconstruindo a esponja natural que deveria ser o nosso solo. Estamos interrompendo o sangramento da terra e permitindo que ela se cure. Este conhecimento, embora muitas vezes obscurecido por interesses comerciais e burocracia legal, está disponível para qualquer um que esteja disposto a observar o comportamento da chuva e a pegar uma ferramenta simples. A história nos mostra que as civilizações que prosperaram foram aquelas que aprenderam a dançar com a hidrologia de seus territórios. Aquelas que ignoraram as leis da gravidade e do contorno acabaram soterradas pelo próprio pó ou morrendo de sede em meio a inundações. A escolha agora é nossa. Podemos continuar a financiar a infraestrutura de destruição ou podemos começar a cavar para a vida. O solo superficial que perdemos pode levar milênios para retornar naturalmente, mas através do design inteligente e da infiltração profunda, podemos acelerar a regeneração biológica de forma sem precedentes. Yeomans mostrou que é possível construir solo mais rápido do que a natureza sozinha. Shepard mostrou que é possível transformar desertos agrícolas em florestas de alimentos. Tudo começa com uma vala rasa, perfeitamente nivelada, esperando pela próxima gota de chuva para realizar o milagre da infiltração. O conhecimento está presente na estrutura das montanhas e na memória das pedras de Petra. Basta que tenhamos a humildade de aprender novamente o que nunca deveríamos ter esquecido. A terra não é um recurso a ser extraído até a exaustão, mas um sistema vivo que responde com generosidade quando sua sede é saciada. O Swale é o convite para essa saciedade. É a promessa de que a água que cai do céu permanecerá conosco, nutrindo as raízes e garantindo a sobrevivência das gerações futuras. Em um mundo de incertezas climáticas e escassez crescente, a segurança real não está em contas bancárias, mas na profundidade do solo úmido e na saúde dos ecossistemas que cultivamos. Cada centímetro de terra que recuperamos da erosão é uma vitória contra o tempo e contra a negligência. O design Keyline e a prática dos swales são as ferramentas da nossa libertação ecológica. Ao aplicá-los, deixamos de ser meros consumidores de recursos e passamos a ser administradores da vida. A gravidade não tem preferência política, nem obediência a leis humanas. Ela apenas segue o caminho da menor resistência. Nossa tarefa é criar caminhos onde essa resistência leve à vida, não à destruição. Quando a água para de correr e começa a afundar, o ciclo da vida se reinicia. As fontes que secaram voltam a jorrar, as abelhas retornam às flores, que agora têm umidade para produzir néctar, e o solo volta a ter a cor escura e rica da fertilidade. Este é o poder de uma ideia simples aplicada com precisão. É a ciência da sobrevivência manifestada na Terra. E é algo que está ao alcance de todos nós, se tivermos a coragem de olhar para o chão e ver não apenas sujeira, mas o futuro da humanidade aguardando para ser resgatado da correnteza.